Hoje é dia 26 de dezembro, festa de Santo Estevão, primeiro mártir. E é bonito que nestes dias que seguem o Natal do Senhor, a liturgia nos apresenta pessoas que estiveram, de certa forma, muito ligadas a Jesus. Hoje, o primeiro mártir, aquele que primeiro derramou o seu sangue por causa de Jesus. Amanhã, dia 27 de dezembro, é o dia de São João Evangelista, ou seja, o discípulo amado, aquele que esteve na intimidade com Jesus. No dia 28, o dia dos Santos Inocentes, aquelas crianças que foram mortas a mando do rei Herodes e que indiretamente acabaram também derramando seu sangue por causa do nome de Jesus. Então, depois de celebrar o nascimento do Senhor, nós celebramos estes personagens que estiveram ligados à encarnação, à vinda de Jesus. Meditemos então o Evangelho de hoje nesta festa de Santo Estevão, diácono e primeiro mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E logo depois da festa do Natal, é até um pouco estranho a gente ouvir esse evangelho falando de perseguição. Estamos ainda na oitava do Natal, 8 dias que seguem o dia do nascimento do Senhor, como se fosse o único dia do Natal. Mas por que nós ouvimos um evangelho desse de perseguição? Por que nós celebramos o martírio de Estevão? Porque Estevão foi o primeiro que, até as últimas consequências, buscou imitar Jesus. E se nós lemos a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, em que narra a morte de Estevão, um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que anunciava sem medo a palavra e por isso foi perseguido e por isso ele foi morto. E quando ele estava já entregando a sua vida, sendo apedrejado ali pelos chefes judaicos, ele disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E um pouquinho antes de morrer, ele repetiu aquelas palavras que Jesus disse no alto da cruz: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Ou seja, antes de dar a sua vida, ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Ou seja, a morte de Estevão, que se assemelha tanto à morte de Jesus, porque a vida de Estevão buscou sempre ser uma imitação da vida de Jesus. E celebrar o nascimento de Jesus aqui na terra nos lembra que nós podemos nascer para o reino dos céus. E hoje, celebrando o nascimento de Estevão,
para a vida eterna, para o reino dos céus, que só foi possível porque Deus se encarnou, porque Ele veio nos salvar. Nós queremos pedir que nós também possamos em tudo imitar Jesus, em toda a nossa vida e, se for preciso, até mesmo na nossa morte. Que, por causa desse Jesus, nós não tenhamos medo de perseguições, de calúnias, de ofensas, de zombarias, o que for preciso enfrentar para sermos fiéis a esse Jesus, que nós não fujamos, que nós não tenhamos medo, mas como esses mártires do início do cristianismo, que nós nos possamos sentir dignos, honrados de sermos perseguidos por causa do nome desse Jesus. Que o exemplo do primeiro mártir, Santo Estevão, que foi fiel na sua vida e até as últimas consequências, também nos anime, celebrando ainda o Natal do Senhor, esse Deus que veio nos salvar, que assumiu a nossa carne, que nós possamos também assumir de verdade Deus na nossa vida, assumir as consequências da nossa escolha. Eu quero ser cristão de verdade. Eu quero ser um discípulo de verdade desse Jesus, custe o que custar. Ele assumiu a nossa carne. Nós precisamos de verdade vestir a camisa desse Deus. Não podemos ser católicos superficiais, cristãos mais ou menos. Precisamos ser mais profundos na nossa fé e na vivência do Evangelho. Que esse Deus que se fez carne, de fato, se transforme em carne na nossa vida. Que concretamente nós possamos viver tudo aquilo que Ele ensinou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Santo Estevão, o primeiro mártir, desça sobre você a bênção do Deus rico em misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com a sua família e nos vemos amanhã. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão nas